Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Quarto vídeo da série acerca de os 5 solas da Reforma Protestante. Falaremos um pouquinho hoje acerca da pré-reforma. Tema musical para este vídeo, executado pela pianista estadunidense Anne Sweetin, a belíssima música Castle in the Air, ou Castelo no Ar. A fé raciocinada afasta-nos do dogmatismo clerical, quando arrimada na razão. Entretanto, caríssimos e caríssimas, numa razão, com os amorosos olhos da caridade. Lembro sempre que os 5 solas da Reforma é um tratado acerca dos princípios fundamentais da Reforma Protestante, promovida em 1517 por Martinho Lutero. É importante frisar que todos nós, discípulos da doutrina do Cristo, que não católicos, apostólicos, romanos ou ortodoxos, somos todos protestantes. A pré-reforma, então. A pré-reforma já aparece com certo vigor no século XII, partindo do advento conhecido por valdenses, formado pelos seguidores do francês de Lyon, Pierre Valdez, ou, aportuguesando o nome, Pedro Valdo, que fora um rico comerciante lionês cristianizado em 1174 e que determinou a tradução da Bíblia obrigatoriamente escrita em latim, para o franco-provençal. Afirmava Pedro Valdo que todo cristão tem o direito de conhecer as Escrituras em seu próprio idioma. E mais, de toda a sua própria riqueza material, separou tão somente o necessário para uma vida familiar digna, distribuindo o restante à caridade e, posteriormente, no século XIV, o inglês John Wycliffe, catedrático teólogo da Universidade de Oxford, traduziu ao inglês do latim a Bíblia. Pregava que a Igreja Católica deveria retornar à simplicidade dos primeiros séculos da era cristã. Além de que, ao criar a Bíblia, Wycliffe, que fora organizada num projeto de tradução das Escrituras, defendia veementemente que a Bíblia deveria ser a base de toda a doutrina da Igreja e a única norma da fé cristã. Asseverava Wycliffe, com força, que nem o Papa, nem os cardeais possuíam autoridade para condená-lo em suas 18 teses teologais, lançadas em 1376. Pois, sendo Cristo a cabeça da Igreja, não seria competência dos papas, nem dos cardeais, tais condenações. Afirmava ainda John Wycliffe que a verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. Assim, oportunidade circunstancial que levou ao extremo apoio da nobreza britânica, que estava muito interessada no confisco das propriedades da Igreja Católica Apostólica Romana. Muito mais interessada nisso do que nas verdades teologais de John Wycliffe. No século XV, Jerônimo de Praga, que fora aluno em Oxford, ao retornar à Tchecoslováquia, apresenta as teses Wycliffe ao novo amigo, um mestre e pensador, o padre Jan Hus. Ambos, influenciados pelas teses de Wycliffe, insurgem-se contra o poderio da Igreja na Tchecoslováquia, e Jan Hus pregava o sacerdócio universal, sacerdócio dos crentes, onde qualquer pessoa poderia se comunicar com o Criador sem a mediação sacramental e eclesial. Jan Hus e seu discípulo Jerônimo de Praga, por suas ideias wycliffianas, consideradas subversivas e hereges no Concílio de Constança em 1414, foram queimados vivos. Primeiro condenou-se à fogueira Jerônimo de Praga em maio de 1415. Posteriormente, em julho do mesmo ano,
condenou-se e fora levado vivo ao fogo Jean Hus. Numa praça da cidade de Constança, atual Alemanha, enquanto o fogo ardia queimando-o à morte, Jean Hus cantava o hino Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim, meus caros, minhas caras, passemos um pouquinho do espiritismo de Francisco Cândido Xavier, ou o espiritismo xaveriano. Temos informações de que Jean Hus, ao raiar do século XIX, reencarna-se como o mestre pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, o mesmo nosso Allan Kardec, codificador do espiritismo. Na revista O Reformador, de setembro de 1978, temos a informação sobre Jean Hus e Allan Kardec, trazidas por Humberto de Campos em espírito, através da maravilhosa mediunidade de Chico Xavier, oportunidade em que registra um momento sublime em que Jesus, dirigindo-se a Jean Hus, antes de reencarnar como Allan Kardec, numa assembleia de espíritos de escola, para planejar o século XIX sobre as diretrizes do Cristo. Depois de dirigir aos numerosos missionários espirituais da ciência e da filosofia, destinados à renovação do pensamento do mundo do século XIX, o nazareno mestre Jesus aproximou-se do abnegado amigo Jean Hus e assim falou-lhe carinhosamente, aspas, não serás portador de invenções novas, não te deterás nos problemas de comodidade material à civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas deponho-te nas tuas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Jesus continuava. É indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Assim, ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do urbe terreno, o abnegado Jean Hus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do servo fiel entre júbilos de reconhecimento. Com isso elucidado por mim, esse gnóstico espírito em Jesus que vos fala, terminamos o quarto vídeo da Suma por um Espírita de Os 5 Solas da Reforma Luterana, com o subtítulo A Pré-Reforma. Sendo assim, tributemos louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.